O que Jesus quis dizer com a frase? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor de mim, esse achará. No devocional de hoje, eu quero falar com vocês sobre esse assunto, eu quero explicar o que Jesus quis dizer com relação a isso, trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Se você não me conhece, eu sou o pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e já abre a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 8, versículo 35, onde Jesus vai dizer o seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E aqui nós vamos entender algumas coisas que Jesus está querendo ensinar aqui. Ele está fazendo um contraste, se você for perceber aqui dentro do versículo. Salvar, perder. Perder, salvar. O que Jesus quer dizer com salvar a sua vida? Eu quero analisar primeiro essa parte. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida. O que Jesus está querendo dizer aqui? E aqui eu quero fazer duas aplicações nisso que Jesus está falando. Primeiro, ganhar a vida ou salvar a vida denota aquelas pessoas que procuram ou preferem viver a sua vida ímpia, satisfazendo seus desejos, seus pecados, vivendo de maneira dissoluta nesse mundo. Não sei se você já ouviu aquele ditado que diz, ou alguma pessoa comentando assim, ó: eu sou muito novo, eu tenho que curtir a minha vida, né? Então, eu não posso perder essa chance porque eu sou novo, então tenho que curtir a minha vida enquanto eu sou jovem. Depois que eu tiver velho, eu penso aí se eu vou querer Jesus ou não. Então, enquanto eu estou novo, eu tenho que ganhar aqui, eu tenho que buscar aqui a minha vida, viver a minha vida. Então, é nesse sentido, dessa primeira aplicação que eu quero fazer. Quando Jesus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, são aquelas pessoas que não querem abrir mão dos seus pecados para seguir a Cristo, ou seja, querem satisfazer os seus desejos, querem viver no álcool, querem viver na droga, querem viver na prostituição, na imoralidade, na pornografia, no adultério, na fornicação, na cobiça, na lascívia. E esses monte de pecados aí que as pessoas praticam, então ele prefere muito mais satisfazer a sua carne, ou seja, ele está ganhando, né? Tá satisfazendo a sua carne, então ele está ganhando aqui nesse mundo, pegando mulher, pegando homem, roubando, enganando, furtando, defraudando, então ele está ganhando, está passando a perna em todo mundo, está se aproveitando, então ele está ganhando. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Essa pessoa que está fazendo isso, na verdade, ela não está ganhando, ela está perdendo. Para o reino ela está perdendo. Está ganhando para esse mundo, mas está perdendo para o reino. Essa é a primeira aplicação que Jesus está falando, salvar a sua vida. A segunda aplicação que eu quero trazer aqui nesse sentido é quando Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida tem um sentido de realmente salvação por obras. Porque tem pessoas que entendem que se elas viverem dessa maneira, elas vão ser condenadas ao inferno. Só que elas não querem o sacrifício da cruz de Cristo para sua salvação. Elas, embora saibam que Jesus tinha morrido na cruz, Jesus fez isso para salvar a alma delas, mas elas tentam, de alguma maneira, serem salvas pelas suas obras. São aquelas pessoas que pensam, eu vou ser salvo por Deus porque eu sou boa. Se eu fizer caridade, se eu der banho em mendigo, se eu visitar, se eu fizer isso, se eu der dinheiro para essa pessoa aqui, se eu não chamar palavrão, se eu não fizer aquilo outro. Então, essas pessoas, elas estão tentando alcançar a salvação por obras. Então, tem duas aplicações. Pessoas que querem ganhar a sua vida ou salvar a sua vida nesse sentido, querem viver dissolutamente. E segundo, são pessoas que querem salvar a sua vida mediante as suas obras, as suas atitudes, e não confiando no sacrifício da cruz. Então, esse significado que Jesus está dizendo, que é o que Jesus está querendo dizer. Aquele que quiser salvar a sua vida irá perder. Aqueles que tentarem se salvar por si mesmos irão perder a sua alma. E aqueles que tentarem viver a sua vida, ou que quiserem viver a sua vida de maneira absoluta, ignorando o Evangelho, irão perder as suas almas. Só que Jesus também ele vai dizer que aqueles que perderem a sua vida irão ganhar. O que Jesus está querendo dizer sobre perder? Parece até o discurso da Dilma, né? Que a Dilma vai dizer, quem ganhar, quem perder, nem vai ganhar, nem vai perder. Vai todo mundo perder. Mas não é nada disso que eu estou falando. Mas quando Jesus fala perder a vida, denota o quê? São aquelas pessoas que renunciaram os seus desejos, suas paixões, suas vontades nesse mundo, ou seja, perderam para esse mundo. Por exemplo, o cara que decidiu ter uma esposa, constituir uma família e se deitar só com uma mulher, para a sociedade, para o mundo aí fora promíscuo, ele está perdendo. Porque tem um monte de mulher que ele poderia estar se deitando agora, transando, fazendo um monte de coisa, mas ele decidiu ficar só com uma. Por exemplo, os jovens também, que tem amigos que se deitam com várias pessoas, com várias mulheres, e aí tem um que quer se guardar para o casamento, quer constituir família, gerar filhos, né, quer seguir os padrões do evangelho. Aí os amigos vão dizer, tu tá perdendo, cara. Tem muito de mulher que tu pode pegar, tem um monte de homem aqui, mulher, garota, que você pode se deitar. Você tá perdendo a vida. Então, essas pessoas que decidiram rejeitar isso, elas estão perdendo a vida nesse mundo, mas estão ganhando na eternidade.
É isso que Jesus está querendo dizer. E aquelas pessoas também, fazendo a mesma aplicação do início, que entenderam que a sua salvação não são mediante, que elas não podem alcançar a salvação mediante as suas obras, mas elas reconhecem que a salvação é em Cristo, e elas desistem de tentar serem salvas pelas suas obras e passam a confiar pela fé em Cristo. Depositam a sua salvação nelas. Então elas não estão tentando se salvar por obras, estão confiando em Cristo. Então elas estão perdendo de tentar ser salvas por obras, mas estão ganhando a salvação em Cristo pela fé. É esse conceito e é essa aplicação que Jesus está fazendo. Agora Jesus ele vai fechar o versículo da seguinte maneira: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim. Aqui Jesus abre uma ressalva quanto a esse perder. Jesus está falando sobre perder, eu acabei de explicar o que é perder, só que ele abre uma ressalva dentro disso aqui que ele está explicando. Se alguém perder a sua vida por amor de mim, então ele coloca um negócio aqui, que é o amor. Por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está explicando o seguinte: não adianta você não ser um adúltero, não ser um fornicador, não ser um alcoólatra, não ser um drogado, rejeitar todas as coisas que o mundo te oferece, viver uma vida casta, ser homem de uma mulher só, ser uma mulher de um marido só, que constitui uma família, que é pai, que é mãe, que viveu tudo certinho conforme o que a Bíblia ensina. E sim, tudo isso que você fez, você não fez por amor ao Evangelho, você não rejeitou por amor ao Evangelho, mas você fez somente porque você quis se agradar. Isso não conta dentro do reino. E eu vou lhe explicar o que eu estou querendo dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Porque qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará. Por que Jesus coloca o amor? Eu vou aqui ler um outro texto que vai ficar muito mais claro, para que você possa entender isso que eu estou querendo ensinar, essa ressalva que Jesus está dando aqui. Se você for abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3, olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, em outras Bíblias vai estar amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que Jesus está querendo ensinar aqui? Se não existe um amor verdadeiro pelo Evangelho, se não existe amor por Ele, mediante essas coisas que você está fazendo, não tem valia dentro do reino de Deus. Ou seja, renúncia sem amor é legalismo. Renúncia sem amor, né, é religiosidade. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que ele está tentando livrar os discípulos dele de fazerem. Né? Por exemplo, os fariseus. Vamos aqui pegar o exemplo dos fariseus. Os fariseus oravam, jejuavam, faziam um monte de coisa que a gente tem que fazer no nosso tempo. Né? Nós que somos cristãos. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que jejuar. Eles oravam 3 vezes ao dia. Liam a Bíblia, a Torá, eles conheciam de cabo a rabo, conheciam tudo. Tudo que eles poderiam imaginar, eles sabiam ali. Recitavam, vírgula e ponto. Sabiam tudo. Só que eles faziam aquilo para mostrar para os outros que eles sabiam. Eles oravam para mostrar para os outros. Eles jejuavam para mostrar para os outros. Mas não era para Deus. Esse aqui é o ponto aqui que eu estou querendo explicar para você. Quando Jesus coloca a cláusula amor, isso aqui quebra o legalismo, quebra a religiosidade. Ou seja, a pessoa não vai fazer para ela. Porque se ele exige amor, então tem que ser de uma maneira verdadeira. E é isso que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, ou seja, o centro do Evangelho, ou seja, da sua renúncia, né, da sua rejeição do pecado, é Jesus. E do Evangelho, ou seja, a obra da cruz. Quando ele fala Evangelho, é boas novas, ou seja, a obra que ele fez na cruz. A pessoa de Jesus e a sua obra que Jesus está falando. Por amor dessas duas coisas. Se eu renunciar, se eu fizer tudo isso, eu vou salvar a minha vida. Então, não adianta eu não fazer, não pecar, não ser um adúltero, não ser um ladrão, não ser um assassino, e eu não amar a Cristo renunciando a essas coisas. Porque eu posso fazer tudo isso, e em tudo isso ser um legalista, ser um religioso, e tentar fazer todas essas coisas para ser aceito por Deus. Ou seja, não há amor no meu coração quando eu faço essas coisas. Então tem que haver o amor incluso nessas coisas. Por isso que Paulo, se você for pegar aqui aquela passagem que eu li, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai explicar que o fim de tudo é o amor. Ou seja, o que finaliza e o que permanece é o amor. Ou seja, a verdade do amor. Quando a pessoa faz com um sentimento verdadeiro, é isso que importa dentro do reino de Deus, dentro dessa renúncia e dentro disso que Jesus está exigindo dos seus discípulos. Amém? Então que nós venhamos viver uma vida de renúncia, tudo isso que eu estou falando, mas com amor e verdade. Amém? Feche seus olhos,
e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai. Ensina-nos, Espírito Santo, a renunciar ao nosso desejo, à nossa carne, tudo aquilo que nós devemos renunciar segundo a Escritura, mas nós vamos renunciar com um amor verdadeiro. Gera em nossos corações, Espírito Santo, esse verdadeiro amor, esse sentimento de ser uma pessoa santa por amor a Cristo, de ser uma pessoa reta por amor à mensagem da cruz, por amor àquilo que tu fez no Evangelho, aquilo que tu fez na cruz, aquela obra magnífica e verdadeira que tu fizeste para salvar as nossas almas. Nos ensina, Espírito Santo, a fazer isso, para que nós possamos fazer de maneira certa e não venhamos ser um religioso, pessoas hipócritas, que não venhamos ser pessoas mentirosas, mas que possamos ser pessoas verdadeiras que fazem a tua vontade e que andam segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e até o nosso próximo devocional. E que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus.